Hoje trago mais um vídeo instrutivo sobre o nosso mundo turbinado. Quero falar hoje com vocês sobre vedações do turbo. Existe um mito que é essa parte de vazamento de turbos, né? Normalmente o pessoal fala para a linha leve, meu turbo está fumando, da linha diesel, fala, o turbo está com vazamento de óleo, está vazando óleo pela descarga, está vazando óleo para admissão, está enchendo a minha admissão do motor de óleo. E aí eu vim desmistificar um pouco, dentro do funcionamento, o porquê que isso ocorre, ou porquê que possa ocorrer isso. E o que a gente vê? Muitos profissionais trocando turbinas sem ter defeito. Mas não se culpe por isso, porque é a falta de informação, e esse é o nosso trabalho aqui, trazer a informação até vocês. Dentro da minha experiência, eu já mexi muito, já botei muito a mão na massa do turbo e da área mecânica também. O turbo, quando eu falo que ele tem sistemas de vedação, ele tem 3 sistemas de vedação. Ele tem a vedação por pressões externas, ou seja, pressão de admissão e pressão de descarga. Eu tenho o sistema de vedação por força centrífuga, ou seja, por que eu estou rotacionando aqui? A rotação do eixo e dos mancais, certo? E eu tenho também a vedação pelos anéis de pistão que estão nas extremidades internas do turbo, na extremidade do eixo, extremidade de descarga, extremidade de admissão. Vamos falar primeiro das pressões externas. Eu vou tentar aqui fazer um comparativo bem simples aqui para vocês. Quando o motor está funcionando, eu tenho uma pressão adequada de óleo para esse motor. E essa pressão adequada de óleo alimenta esse turbo. Porém, esse turbo precisa que diminua aqui interna a pressão de óleo dentro da carcaça central. Um dos fatores que faz diminuir a pressão de óleo interna somente aqui dentro da carcaça central é a força centrífuga, aonde joga todo o óleo que cai no centro para a extremidade. Isso faz com que diminua. Igual lá a nossa máquina de lavar em casa quando entra em sistema de centrifugação da roupa de lavar. O que acontece nesse processo de centrifugação? Ele faz a roupa secar antes de ser estendida, né? Esse é um sistema muito parecido com o que acontece aqui dentro do turbo. Só que nesse caso não é para secar o óleo não, é que a força centrífuga ela é responsável para que tudo que esteja no centro seja jogado à extremidade. Então, quando o óleo cai aqui e ele encontra esse mancal, os mancais radiais rotacionando, porque essa peça aqui ela é diferentemente do motor, que o motor, o mancal, ele só gira de um lado e do outro, lá na biela ele é travado, mas a folga é muito parecida e a gente fala de 3 centésimos de um lado, aqui no turbo tem 2 folgas. O eixo, ele tem o mancal rotacionando em torno desse eixo dos 2 lados. Então nós chamamos esses componentes de mancais flutuantes, porque ele flutua no óleo. E isso é responsável por formar, através dos furinhos dos mancais, a força centrífuga. Ou seja, quando esse eixo está em rotação a 100.000 RPM, que um turbo chega até 200, 250 mil RPMs, depende da sua aplicação, depende do tamanho do turbo, certo? Quando ele encontra essa rotação, os mancais encontram uma rotação aí de 35% a rotação do eixo. Ou seja, se o eixo rotor da turbina está a 100 mil, os mancais estão a 35 mil. Nesse momento, eu tenho essa diminuição da pressão de óleo somente dentro do turbo, não da pressão de óleo no motor. E esse fato acontece para que a pressão de óleo dentro desse sistema central não seja maior que a pressão de ar das carcaças, ou seja, pressão de gases e pressão de ar comprimido. Para quê?
para que a pressão interna de óleo não seja maior que a pressão externa, causando um vazamento de óleo da parte central para a parte externa. Sabendo disso, obviamente que pode então ocorrer uma passagem de óleo da parte central para uma das partes externas ou para as duas partes externas, se eu tiver, por exemplo, uma queda de pressão para qualquer um dos dois lados. Se eu tenho uma queda de pressão no sistema de admissão, ou seja, quem controla volume de ar é o filtro de ar. Se esse filtro de ar estiver obstruído, eu não tenho volume para gerar uma pressão adequada para o motor. Nesse instante, a minha pressão interna de óleo hidráulica vai ser maior que a minha pressão de ar. Porque se eu tenho uma deficiência de aspiração, eu não consigo gerar pressão suficiente para o sistema. Nesse momento, eu tenho um ganho da minha parte hidráulica de pressão, da parte de ar. A mesma coisa ocorre para a parte de descarga do turbo. Se eu tiver, por exemplo, um bico injetor com uma falha, eu tenho uma deficiência, ou seja, eu não tenho uma queima perfeita dos gases. E aí eu também não gero uma pressão suficiente para que a pressão externa se mantenha. E aí a tendência do óleo também é ter um leve vazamento para a descarga, para a parte quente do turbo, assim fazendo com que o motor gere mais fumaça, ok? Só que nós temos que descobrir o que está originando o problema, e é não só fazer a substituição da peça. Substituir só a peça só vai funcionar se eu descobrir o problema, a raiz do problema. Portanto, fica aqui a dica: vazamento de óleo no turbo, nem sempre é hora de trocar o turbo. Nós também temos o sistema de respiro do motor. Nós temos aqui pressão de óleo positiva entrando na parte de alimentação de óleo do turbo, mas a descida desse óleo, ela é por gravidade, ou seja, o turbo está instalado justamente nessa posição. Entra pressão por um lado e entra e sai óleo por outro, descendo pelo cano de retorno de óleo por gravidade. Obviamente que se eu tiver no motor alguma obstrução, alguma geração de pressão no cárter, eu vou ter uma obstrução dessa descida de óleo para o mesmo. Quando eu tenho essa obstrução de descida de óleo para o cárter, eu gero vazamento para ambas as carcaças. E fica aqui a dica para aqueles motores que têm o sistema de malha no respiro. Na linha de ônibus urbano, por exemplo, a gente tem um grande problema de vazamento de óleo no turbo sem o turbo ter defeito, por conta do entendimento dessa malha de respiro de alguns motores que precisa ser feita uma limpeza ou ser colocada nova. E aí nós vamos trazer outros vídeos dizendo qual é a hora da gente fazer essa manutenção, essa limpeza e manutenção na malha de respiro de um motor eletrônico, nesses casos que vem causando, através da obstrução, o vazamento de óleo no turbo. Ok, pessoal? Fiquem com a gente, logo mais traremos outras informações e dicas sobre o turbocompressor. E lembrando que se é motor e turbo, é com a Gyros! Quer serviço de qualidade com preocupação total? Preste atenção no que digo, por favor, não leve a mal. Não procure muito longe. Tá ali pertinho. Retificadora é Federal. Uma salva de palmas, olha aí, ó. Então,